A presença do Paulo. Paulo, para quem não conhece, Paulo Moreira Leite é um jornalista conceituado, já com muito tempo de percurso na imprensa, já trabalhou em diversos órgãos, estava trabalhando até final desse ano, do ano passado, né, na revista Época, na coluna Vamos Combinar, né, e, através dessa coluna Vamos Combinar, fez todo o acompanhamento desse chamado julgamento do Mensalão, né, esse julgamento que gera tanta polêmica. Agora está como diretor da revista Isto É, lá em Brasília, né? Então, é uma alegria tê-lo aqui conosco para trocar um pouco de figurinhas sobre o livro A Outra História do Mensalão. Essa é uma atividade conjunta do Centro de Estudos Barão de Itararé, da TVT, da TV dos Trabalhadores, e da Geração Editorial, né, que publicou o livro, né? E a nossa ideia, então, está sendo transmitida ao vivo, a TVT, e por vários sites e blogs, né? Nossa ideia era fazer uma rodada de perguntas aqui com você, te fuzilar de perguntas. Pode ser? Eu vou dar o primeiro pontapé aqui para começar. Está aqui ao meu lado, na mesa, Lino Bocchini, tem uma presença aqui com grande simbologia. Amanhã, 9h da manhã, começa o julgamento do caso Falha, né? A Folha de São Paulo, que adora ficar falando em liberdade de expressão, entrou com um processo contra a Falha, que é um blog irreverente, um blog satírico, né? E amanhã esse julgamento. Penso eu que esse julgamento não diz respeito apenas à Falha. Esse julgamento diz respeito à liberdade de expressão no Brasil e à defesa da blogosfera no Brasil, né? Então, está aqui do lado para ajudar a tocar os trabalhos. Eu iniciaria com a seguinte pergunta: qual a razão que te levou a fazer o livro? E o que você considera que são as verdades incômodas desse chamado julgamento do Mensalão? O que é o que mais te chamou a atenção nesse processo? Olha, eu até escrevi... O livro, eu resolvi fazer o livro depois que eu vi que terminou o julgamento e havia uma insatisfação muito grande com relação ao que se tinha para ler, o que se tinha para discutir a respeito do julgamento. Quer dizer, havia muitas pessoas realmente questionavam as decisões, muitas pessoas achavam ou que elas tinham sido severas demais, ou que elas tinham sido não explicadas, que faltava realmente assim consistência quando você fazia uma leitura mais crítica do julgamento. Não que você, aquelas pessoas que assistem um julgamento quase como assistir um Big Brother. Aí você vai lá, você se empolga, você acha que é bonito, você acha que a corrupção é o grande mal do Brasil, aquelas conversas todas, e aí você fica achando que estamos avançando nessa direção, né? E eu vi que, na medida em que eu fazia Alô? Na medida em que eu fazia os artigos, que os artigos iam para a internet, eu tinha uma resposta muito grande. O meu blog, que é um blog de um indivíduo, num site que tem uma existência, que é o site da revista Época, mas que não é nenhuma... ele tinha muita resposta. Então, realmente, estava tratando disso. E justamente porque tem verdades incômodas dentro do Mensalão, que é um artigo que eu escrevi, que era, desde o início, quando eu fiz meu primeiro trabalho de conclusivo como repórter, que eu fui ler e fui conversar com pessoas que tinham investigado a denúncia do Ministério Público. Quando eu fui ler e fui conversar com pessoas que tinham participado da investigação da própria Polícia Federal. E aí você vê que aquilo que está sendo apresentado não é aquilo que está se concluindo tecnicamente, né? Aquela denúncia, por exemplo, que é um elemento básico, né, de que os empréstimos do Banco Rural ao PT eles foram uma fraude, que eram empréstimos fraudulentos, que eles não existiam. Isso é base para condenar dirigentes do Banco Rural e também é base para condenar José Genuíno. Aí, para minha surpresa, inicialmente uma surpresa, bem, a Polícia Federal conclui que os empréstimos são verdadeiros. A Polícia Federal, quer dizer, não sou eu, não é um petista, não, é a Polícia Federal que viu que os empréstimos foram assinados, o dinheiro caiu na conta, e depois que o dinheiro cai na conta, ele vai saldar dívidas reais do Partido dos Trabalhadores. Então, temos uma questão aí, quer dizer, e posteriormente a Justiça vai condicionar como é que você vai pagar esses empréstimos, e como é que esses empréstimos vão ser pagos, define como eles são pagos, e eles são finalmente pagos. Claro que você podia dizer depois, mas isso eles já fizeram depois, foi tudo, né? Muito bem, mas a etapa inicial dos empréstimos, ela é real, ela não é uma fraude.
portanto, não são empréstimos fraudulentos. Aí você começa a se questionar, o que mais que nós temos aí? Né? Quer dizer, aí você vê assim, que a acusação que tem nas alegações finais do Ministério Público, assim, que fala o esquema de suborno, chega a falar que o ministro José Dirceu montou um esquema de propina. Aí você fala assim, ok, a gente tem uma certa experiência. Como é que era esse esquema? Como é que isso era feito? Quando é que saía o pagamento? Porque propina é uma coisa até específica, né? Propina é pagar propina. Aí não tem, aí é uma generalidade. Para provar uma tese genérica, que é uma tese que, no fundo, você vai vendo, e ao longo do julgamento você vê, daí o julgamento tem essa importância que, a meu ver, tem, que ele vai tendo um discurso que é um discurso de criminalizar a atividade política. Não é mais assim, olha, as eleições no Brasil são disputadas dessa forma, é assim que a nossa democracia funciona, ela precisa ser aperfeiçoada, mas é desta forma que ela funciona, ela nunca dispensou o Caixa 2, ela nunca dispensou muita coisa. Agora, isso é diferente de você falar que é um esquema de compra de votos, que é uma corrupção. Quer dizer, aí você tem, então, num caso, assim, definido de forma muito seletiva, assim, destinado assim, que atinge um governo, que nós sabemos que é um governo assim, que também tem um histórico diferenciado, tem uma prática política diferenciada, né, para provar. Então, você vê que isso realmente é uma coisa que precisa ser discutida e que tem elementos, e que a gente tem elementos, embora o julgamento já tenha terminado, mas são elementos que a gente precisa, até porque, Miro, vamos falar a verdade, depois dessas sentenças brutais, o próximo passo agora está sendo investigar o ex-presidente Lula, que a gente não sabe para onde vai, mas assim, é uma situação, numa conjuntura em que você tem uma pessoa condenada a 40 anos, mais que a Suzana Richthofen, que matou o pai e a mãe, mais que aqueles dois condenados por ter jogado a filha por uma janela de 6º andar. Quer dizer, essa pessoa tentando comprometer o presidente Lula. É uma questão, não acabou, quer dizer, isso abriu uma coisa que a gente não sabe até onde vai, e essa é uma grande questão. E por isso é importante discutir isso, para entender o que pode acontecer no futuro. Aproveitando o gancho do que você estava falando agora, Paulo Moreira, um julgamento conduzido dessa forma que você estava colocando no seu livro e detalhando de novo agora, você acha que tipo de precedente que ele pode abrir, né? Assim, porque é um julgamento, de certa forma, que foi conduzido e finalizado de forma inédita no Brasil. Né? Assim, o precedente é um eventual segundo processo agora culminando numa tentativa de condenação ou até prisão ou algo assim do ex-presidente Lula, ou estamos exagerando, assim, que tipo de precedente pode ser aberto com um processo conduzido dessa forma? Olha, muitas pessoas acham que os precedentes que esse julgamento abriu foram positivos, né? Condenaram os ministros, condenaram banqueiros e tal. Eu não acho. Eu acho que os precedentes que foram abertos são precedentes preocupantes. E isso são advogados, são constitucionalistas, são pessoas que realmente entendem de direito. Então, nós tivemos assim penas longas, penas que assim fortes, penas severas, com provas que estão longe de serem robustas. O domínio do fato, que é uma teoria para juntar vários episódios, que comandou o julgamento, que comandou várias condenações, na verdade, ele junta fatos que você não consegue demonstrar de forma cabal. Então, isso, para mim, é uma questão preocupante, porque a gente não sabe agora se a gente vai ter um retorno quando outros trabalhadores puderem ser criminalizados, forem envolvidos em episódios em que você possa ter uma interpretação meio dúbia, né? Você possa condená-los. Nós já tivemos no passado episódios assim, você pode voltar a ter. Agora, o que eu acho mais preocupante, é isso que realmente me deixou assim no fim do julgamento, foi naquela decisão final em que o Supremo trouxe para si o direito de deliberar sobre o mandato dos deputados condenados. Porque aí nós estamos assim, tem um artigo explícito na Constituição, que é o artigo 55, que reserva para a Câmara de Deputados o direito de definir o fim do mandato, dos direitos políticos dos deputados, e para o Senado definir o fim dos direitos políticos dos senadores, e o Supremo pegou para si.
Isso me parece uma coisa que afeta a divisão de poderes. Isso é uma coisa que pode ter uma consequência política que é muito grande, porque você passa a ter um órgão que não é eleito, um poder cuja fonte de poder não está no voto popular, na soberania popular, tomando decisões a respeito de representantes do povo. Isso que a gente tem uma certa uma abstração para muitas pessoas, eu acho que é uma coisa muito séria. Não por acaso o Supremo se dividiu por 5-4, não por acaso o ministro que não votou e que já está escolhido, ele tem um voto escrito que contesta essa decisão, mas essa é uma decisão, sabe, é uma coisa assim, qual é o grande precedente? Eu acho que é esse. E é uma questão, que é uma dúvida, que eu espero que seja um presidente único, que não se retorne. Mas veja você que, em seguida, nós tivemos o ministro Luiz Fux querendo definir a pauta do Congresso. Como que o Supremo, que é um poder, sim, soberano, pode querer definir a pauta do Congresso, que é um poder autônomo? É uma discussão, quer dizer, tem uma questão aí se colocando que eu acho que foi aberta por esse julgamento e que é preocupante. Boa noite, meu nome é Aparecido, eu sou da Comissão de Blogueiros Progressistas de São Paulo. Paulo, estava conversando agora há pouco com você, uma preocupação que chama a atenção é que foram colocados embargos, enfim, as pessoas têm o direito de se defender. A preocupação maior, como é que você vê que isso possa cair em 2014? Porque, se a gente se lembra, as grandes decisões foram decididas no segundo turno, na semana das eleições, no segundo turno. Então, como é que você vê essa questão? Estamos falando assim do que a gente pode analisar, né? Eu sinto que há uma tendência por parte do presidente do Supremo, que é o Joaquim Barbosa, de tentar fazer tudo da maneira mais rápida possível, meio como se não quisesse perder o embalo. Essa é a minha sensação, fazer rápido, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, tem um deputado, que agora não me vem o nome, que está há mais de ano condenado e não andou. Não andou porque teve um embargo, o embargo não foi feito, não respondeu. Ou seja, as coisas não andam assim, não é só por culpa do Congresso, também é por culpa porque a própria pauta do Supremo, às vezes, tem outras prioridades, né? Eu acho que, nesse caso, eles têm uma vontade de fazer isso rápido. É a minha interpretação do que está se passando. Porque eu acho que vamos dizer assim, a grande questão que vai sobrar para 2014 é a investigação sobre o presidente Lula. Porque a investigação sobre o presidente Lula é o seguinte, eles terão a faca e o queijo na mão para chamar o presidente Lula para depor, para ouvir uma nova testemunha, para colocar uma nova dúvida. Ou seja, você pode criar uma situação de constrangimento e se imagine, então, você já terão algumas pessoas presas, né? E ainda você tem, sabe, quer dizer, o grande troféu, se a gente for pensar dessa cena para 2014, não são esses, é o presidente Lula. Essa é a questão que foi colocada, sabe? E o julgamento do presidente Lula, tem uma matéria na revista Isto É dessa semana que mostra que foi colocada em Minas Gerais, que tem, segundo essa reportagem, quer dizer, você tem procuradores da extrema confiança do Roberto Gurgel, que estão próximos da investigação. Tem um procurador que está saindo de Brasília para ir para Minas Gerais a partir de agosto. Então, nós temos uma situação que eu acho que essa vai ser, sabe, quer dizer, tudo aquilo que se colocou no julgamento do Mensalão vai adquirir uma nova consistência, um novo tamanho, porque o personagem dessa história é o presidente Lula. Sabe, o personagem dessa história é ele. Então, assim, aliás, quer dizer, é isso que a gente tem que ver, o que foi esse julgamento. Na minha opinião, agora eu vou fazer uma coisa assim, foi a primeira derrota importante do presidente Lula desde a vitória de 2002. Desde a vitória de 2002, que nós tivemos assim um presidente com um governo popular, que foi tendo vitórias, acumulando com vitórias. Aqui, avança aqui, a gente ali se recupera. Agora temos uma derrota. Teve um poder que toma uma decisão que realmente atinge aliados desse governo e que agora vai para cima dele. Até onde vai? Qual a consistência disso? Olha, eu, francamente, considerando como certas pessoas foram condenadas, sabe, a gente tem que se perguntar o que pode acontecer. Porque
Boa noite, Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Paulo, no prefácio do seu livro, escrito pelo Jânio de Freitas, tem um trecho onde ele diz que o clima político, sintetizando, durante a ação penal 470, mostrou uma carga de ódio e de ferocidade não perceptíveis desde a ditadura. Nós temos visto também tentativas de intimidação, próprio ministro Lewandowski, que se opôs às teses que prevaleceram, ele foi bastante atacado de uma forma bem dura. Eu ouvi dele, inclusive, da sua perplexidade com todo esse processo. Paralelamente a isso, nós vemos o Jânio falar em ditadura, pessoas serem condenadas sob questionamentos de juristas importantes. E aí, eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem em mente, se nós estamos vivendo alguma coisa parecida com um tempo que o Brasil queria esquecer, e se você enxerga, neste momento, alguma semelhança por todos esses avanços, dessas investidas contra a democracia brasileira, se você enxerga um quadro parecido ao que aconteceu em Honduras ou no Paraguai. Golpismo. Boa pergunta, olha, muito boa pergunta. Eu acho que a gente está assistindo uma situação que é preciso entender que aquelas pessoas que foram vencidas em 2002, na eleição de 2002, foram vencidas novamente em 2006, foram vencidas novamente em 2010 e foram derrotadas também em 2012, está chegando a um ponto que eu acho que elas consideram que está insuportável. Eu acho assim que está a irritação, o ódio de que fala o Jânio de Freitas, que tem autoridade para falar, porque ele já era adulto, consciente, militante em 1964. Eu era um garoto. Posso falar do que meu pai me contou. Né? Ele estava lá, ele atravessou o AI-5, ele atravessou vários momentos, e atravessou como jornalista, e um jornalista com toda essa reputação que ele construiu. Né? Então, quando ele fala disso, eu acho que nós estamos vendo um momento em que os adversários estão procurando, de todas as maneiras, derrotar isso aí. E são adversários que, vamos falar assim, eles desaprenderam a ganhar pela democracia. Eles não ganham uma eleição. Eles não têm candidato a presidente. Não, é um absurdo. Né? Quer dizer, não, é uma dificuldade. Não tem. Quem é o candidato a presidente dele? Chegou-se a falar que ia ser o Joaquim. Quer dizer, né? Agora, claro que a Marina está tentando, mas, enfim, ainda não tem. Então, uma questão. E falta quanto tempo mesmo para a próxima eleição? Então, eu acho que está se tentando criar um clima, está se criando um clima em que aquilo que essas mesmas pessoas, aquilo que, vamos falar assim, a burguesia educada brasileira aceitava, ela já não está aceitando mais. Aquelas concessões que o Lula fez, aquelas conquistas, vamos falar, nossa, necessárias, porém modestíssimas, muitas delas, muito aquém do necessário, e que já deviam ter sido feitas muito anos antes, em outros governos, reformas mínimas, mínimas das mínimas, começam a se tornar insuportáveis para essas pessoas. Então, eu acho que isso vai criando um ambiente em que tudo é motivo para o achincalhe, para a desmoralização, para uma linguagem que, olha, outro dia eu sentei e estava lendo, assim, precisamos de cultura, né? Então, eu estava lendo, lembra o Mussolini. Hoje você pega articulistas que lembram o Mussolini, o tamanho ódio, a tamanha desmoralização, a tamanha raiva com que eles escrevem. Você fala assim, mas peraí, essas pessoas não estão lidando com parceiros. As pessoas não estão mais aprendendo a jogar com a democracia, porque é uma linguagem um pouco mais violenta. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma situação em que você, assim, não é que você que tem um golpe em curso, mas você tem um ambiente, sim, que eu acho que é um ambiente que você tem uma parte das forças de oposição ao governo,
ao governo Lula, ao governo Dilma, que não estão assim praticando um jogo democrático. O jogo democrático pressupõe que você aceita a sua derrota, que você pode perder de novo. Vamos falar a verdade, Roosevelt ganhou 4 eleições, depois veio o nosso amigo, o Truman, e ganhou mais uma. Os democratas americanos ficaram 50 anos com maioria no Congresso. E no Congresso, um país onde o Congresso realmente faz lei e tem poder sobre o orçamento. E tudo bem. Não tinha essas aspirações, tinha lá os republicanos querendo e não conseguindo, querendo e fazendo acusações. Então, essa coisa há momentos que eu acho preocupante, porque você não dá voz para o outro lado. E quando você não dá voz para o outro lado, você está querendo suprimir o outro lado. É isso que me preocupa. Então, eu acho que esse ambiente cultural, eu sinto que existe. Olha, é uma coisa muito difícil, né? Agora, não precisamos fazer conjectura, não consigo fazer conjecturas, né? Tem muita coisa aí. Eu acho que, nesse momento, você tem um apoio popular muito grande, apoio muito grande. Essa força, a força que sustenta o governo Dilma, que é basicamente a mesma força social que sustentou o governo Lula, continua aí. Você viu essa força na eleição. Agora, se você desgasta, se você começa a fraquejar, se você começa a criar um clima adverso, se você tenta desmoralizar quem expressa essa força, você pode mudar, né? Pode mudar. Né? Não vamos esquecer que, quando se dá um golpe, em geral, a pessoa que você vai atacar já foi abandonada por seus aliados, que, de repente, perderam a confiança nessas pessoas, que, de repente, foram convencidas que essas pessoas não são dignas do que elas eram. Essa é a história. Né? Essa é a história. Então, é uma discussão importante, é uma discussão que, enfim... Boa noite a todos, sou Valdeci, do blog O Guerrilheiro Virtual. Paulo, eu entendo que transcende o entendimento da sociedade brasileira no que diz respeito a apenas desgastar o Lula. Por quê? Porque você veja que no governo Lula se criou a Unasul, se criou a CELAC, né? Se o Brasil se uniu à Índia, criaram aquele bloco, a China, por exemplo, a Rússia, os BRICS, né? E aí eu acho que a coisa é muito maior do que se imagina, né? Porque, se nós olharmos um tanto para trás na história, quando Getúlio Vargas deu algumas vantagens aos trabalhadores, algumas conquistas trabalhistas, sofreu o que o Lula passa hoje, ou coisa pior, que levou ao suicídio. E o que o companheiro aqui disse com relação a Honduras e o Paraguai, do Fernando Lugo e Manuel Zelaya, esse fortalecimento da América Latina como um todo, a perda do controle americano sobre a América Latina, né, o crescimento desse bloco, o fortalecimento político e econômico da América Latina, você não acha que tem uma coisa por trás disso muito maior do que se imagina, apenas a nível brasileiro, nível doméstico, né, a nossa política doméstica é uma coisa muito, muito acima. Vamos acabar com o Lula não vai virar um Gandhi, né? Então vamos matar esse cara, vamos acabar com esse cara. Você não acha mais ou menos isso? Olha, eu acho que é um processo muito amplo, né? Eu concordo com você que as mudanças são até mais profundas. O próprio Lula foi responsável por essa articulação com a América Latina, que eu acho importante. As pessoas associam o Lula ao Chaves, que é risível, porque o Lula foi o cara que articulou, o presidente que articulou, no governo Lula, você tem uma articulação democrática, dos governos democratas na América Latina. Quer dizer, e a gente vê, as lideranças que estão identificadas com o Lula não são as lideranças chavistas, considere você o Chaves como você quiser, são outras lideranças. Quer dizer, então, vamos dizer assim, você tem um processo assim, a desinformação, a coisa é muito grande, né? Agora, nós vivemos um momento em que aquela condição mundial que permitiu muitas dessas conquistas e avanços está em suspenso. A economia mundial, que foi
uma condição objetiva para muitas das coisas, né? Aquele espetacular crescimento chinês que nos alimentou durante muito tempo, e ainda bem, né? E é besteira dizer que foi por causa dele, mas ele ajudou, sem dúvida. Nós temos uma alteração nessa situação mundial. Nós temos assim uma Europa afundando por colapso dela, por erros econômicos, erros de política econômicos óbvios, mas que começam a ter consequências. Então, os países todos patinando. Quer dizer, não importa quem seja, quem ganha a eleição, depois de 6 meses o povo quer trocar. E não tem saída, e não se vê uma saída. Quer dizer, a gente vive uma situação hoje de um mundo que está mais hostil em relação àquele mundo que o Lula enfrentou no primeiro mandato, enfrentou no segundo, e soube defender na crise de 2008. Então, nós temos uma situação que é um pouco mais cautelosa. A gente vê que o governo Dilma ele consegue preservar o emprego, ele consegue preservar o crescimento da renda, consegue manter uma política de distribuição de renda, mas a gente vê que o crescimento não está respondendo. E ela está fazendo aquilo, você pode fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, pode dizer, eu tinha que dar um aumento, pode fazer o que você quiser. Mas, na linha geral, se o que você quer é seguir num rumo de distribuição de renda, de construção do bem-estar, é o que tem que fazer. Né? Não vai ter mágica por aí. Agora, então, tem que esperar ter essa resposta e você tem que ter força política para essa espera. O que ela está fazendo, as medidas que ela tomou recentemente, que ela vem tomando de derrubar os juros, de manter a manutenção, de manter o salário mínimo, de manter o crédito, tudo isso, são perfeitas. Agora, ela vai ser pressionada, já está sendo pressionada, a reverter uma parte dessa política econômica, a diminuir as concessões, o que significa ela está sendo pressionada de fora, mas é saber até onde que você resiste a essas pressões, que resposta você dá às pressões, que podem comprometer o teu futuro. Sabe, quer dizer, vamos dizer assim, em 1937, é um momento importante do New Deal. Em 1937, o Roosevelt foi tão pressionado que ele resolveu dar um pontapé no juro. Ele falou, já fiz tudo o que a gente fazia, agora vamos levantar o juro. Quase que ele caiu, porque teve um desemprego tal, teve uma coisa tal. Então, a gente tem que ficar atento, nada está dado. Cada dia é uma conquista. Né? Sabe aquela, eu falo, herança, meu amigo, herança acaba no primeiro dia. Se o primeiro ato que você pôs no Diário Oficial, agora é tudo com você. Tudo começa de novo, até manter o passado. E eu acho que a gente vive, porque a gente não vive uma situação que o mundo está nos ajudando. De certa maneira, o mundo agora está nos atrapalhando. Né? Mesmo a China, ela está crescendo, mas já não está crescendo tanto. Né? A Europa, agora quer entrar no Brasil, a gente não pode, sabe, enfim. É uma discussão, a gente entrou num terreno ali, época de outras aventuras. Só um aviso para quem está assistindo, né, que eu estava monitorando aqui rapidamente no celular. A audiência está subindo, e você que está assistindo a gente, por gentileza, se puder botar no Twitter, no Facebook, que isso aumenta a audiência. O Zé de Abreu, por exemplo, está assistindo, acabou de retweetar, outras pessoas também. Então, quem estiver na plateia, ou na plateia virtual, ou aqui, dá aquela entradinha no Twitter e no Facebook, ajuda a aumentar a audiência. Obrigado. E informa o endereço, né, www.tvt.org. Vanessa Silva, do Portal Vermelho. Paulo, alguns países da América Latina vêm fazendo reformas no sistema judiciário, ou já fizeram ou estão fazendo. Diante desse cenário que você colocou de um golpe, seria o momento agora de o governo bancar uma reforma no judiciário, discutir essa questão e evitar aí um ambiente mais desestabilizador e com um judiciário que, né, faz política, não só exerce as leis? Olha, eu vou falar o que eu acho. Eu acho que o governo se mantém na medida que ele consegue manter a ligação dele com o povo. E a ligação dele com o povo se dá com a defesa do salário, com a defesa do emprego, se dá com uma política ativa. Não é o mercado que vai resolver, uma política ativa de manutenção do crescimento e defesa das conquistas que estão aí. Eu acho que é isso. E eu acho que, do ponto de vista da situação política atual, eu acho que falar nessa discussão hoje, estou chutando, não estou pensando agora, é como quando o Lula estava
super forte em 2008, 2009, e a discussão do terceiro mandato. Eu acho que hoje seria uma discussão, daria um tilt institucional no Brasil. Eu acho que daria. Depois dessa derrota, o governo sofreu uma derrota, né? Você mexer hoje com isso. O que tem que fazer? Que eu acho que tem que ser feito. Tem que escolher novos juízes, tem um novo ministro para ser nomeado, tem o Procurador-Geral da República, que vai ser escolhido, quem tem a palavra final é a presidente. Então, tem um debate em aberto que tem que ser feito. A gente vê, olhando para trás, que eu acho assim, que o presidente Lula ele teve um espírito altamente patriótico ao escolher os ministros do Supremo. Ele escolheu ministros com os quais ele não tem afinidade política, porque ele estava convencido de que o Supremo tinha que ter um caráter plural. Então, eu acho isso uma coisa elogiável. Eu não acho uma coisa assim. A gente pode até dizer, os frutos não foram os que ele esperava. Você pode dizer, mas ele teve como atitude. Bem, eu acho que talvez tenha que ter uma atitude um pouco mais assim. Né? Mas o que eu quero dizer é isso, entende? Quer dizer, ele fez, quer dizer, o sujeito que colocou, esses ministros que ele colocou, e vamos assim, ele realmente estava assim, vamos dizer, quem chama o presidente Lula de aparelhista, sabe, não leva em conta o que ele fez, porque ele colocou pessoas que realmente não obedeciam nem acho que, sabe, nada. Os caras assim, colocou uns sujeitos ali que realmente foram assim, agiram, a meu ver, de modo assim, bastante dirigido, bastante tendencioso, sabe? Não prestaram atenção nos dois lados. É meu modo de ver. Quer dizer, politicamente, a gente vê até pelo comportamento deles durante o julgamento. Não era um comportamento que você pudesse dizer que era, sabe, de quem estava ali balanceado. Não, estava ali fazendo piadinhas, fazendo comentários. Tem um dia até que tentaram falar que o marco regulatório da energia tinha a ver com mensalão. Quer dizer, estava quase um clima que você fala, nossa, né? Enfim, então eu acho isso importante, não é por aí, entendeu? Eu acho que essa é uma discussão, isso é mais a longo prazo. Hoje, para mim, equivale a terceiro mandato. Se fosse de uma coisa, equivale, não dá. O Lula seria eleito, inclusive, se ele disputasse o terceiro mandato, mas ele não, provavelmente ele não sairia do lugar se ele fosse cassistó. Precisa porque se apresenta, tá? Para o Brasil? Não brinca. Viu? Eu sou advogado, embora meu filho que está ali é jornalista, então eu já tô com salvo-conduto, né? É o seguinte, a minha preocupação maior, como advogado, é a decisão, alguns aspectos das decisões do Supremo, como você tocou na questão da teoria do domínio do fato. Essa teoria é uma teoria de cunho, você estava falando que tinha articulista de Mussolini, ela é de cunho nazista, né? É uma teoria que me preocupa como advogado pelo fato que ela, na medida em que passar a ser empregada pelo judiciário, vai se voltar principalmente contra a juventude. E vai dar respaldo para esse extermínio da população jovem na periferia, como ocorre aqui no estado de São Paulo. Vai dar respaldo para aumentar a população carcerária, que no Brasil é um absurdo. Se não me engano, tem em torno de 500 mil pessoas encarceradas, né? Então, apesar que o Supremo ele não me surpreende, porque historicamente ele presta esse papel, porque o poder judiciário é um poder reacionário, é um poder elitista, os seus membros não são eleitos, né? Então, a gente pode começar com o caso da Olga Benário, que foi entregue para os nazistas, né? E ele sempre cumpriu esse papel. Então, eu acho que aí há a necessidade de uma luta, que nem ela colocou, de uma reforma, de uma luta, porque, senão, eu acho que as liberdades democráticas no país começarão a ser assim, atingidas de uma maneira profunda, porque isso daí está abrindo espaço para esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que seria fundamental uma luta nesse sentido, você entendendo? Que isso seja denunciado. E eu gostaria que você se
pronunciasse assim, com relação a essa preocupação das liberdades democráticas serem golpeadas, né? Olha, eu disse que a liberdade fundamental, e vamos assim, quer dizer, aquilo que a gente aprende é a soberania popular. É o povo ter a liberdade de escolher o seu governante, né? Essa é a liberdade. As outras são decorrência disso, né? Não por acaso a Constituição diz no artigo 1º que todo o poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos. Então, vamos dizer assim, isso dá realmente um ponto, que vamos dizer, eu não sou religioso não, mas é uma questão sagrada para o voto. É tão sagrada que os constituintes de 88 não falam na palavra cassação. Cassar é proibido. Você pode determinar a perda de mandato. Não é uma retórica. É que caçar está associado à violência. Caçar é ato de militar. Caçar é ato externo à democracia. Você pode julgar que uma pessoa não se comportou dignamente e você fala, meu amigo, você vai perder o mandato. É diferente. Quer dizer, então essa, para mim, é a questão crucial. É determinar a perda de direitos políticos. Essa é a questão crucial. Quem é que define isso? Como é que a gente define isso? Então, para mim, quando se colocou essa discussão, e eu fiquei surpreso com o resultado, surpreso no sentido de eu não esperava, eu achava que era uma coisa complicada, mesmo antigos ministros do Supremo, né, como o Veloso, que é absolutamente, Carlos Veloso, que não é nenhum ministro, né, assim, revolucionário, nada disso, quer dizer, um ministro, sim, eles mesmos ficaram surpresos com essa decisão, porque eles esperavam, que é uma decisão que faz parte, quer dizer, vamos falar a verdade, a democracia ela não necessita ser necessariamente aquele regime que é absolutamente coerente e tal, isso em geral é uma ditadura. A democracia ela admite contradições. Por exemplo, é na democracia que o Fernando Collor foi cassado pelo Congresso e foi liberado pelo Supremo. E foi absolvido pelo Supremo. Isso é democrático. Se a gente aceita que o Congresso casse os direitos políticos do Fernando Collor e ele seja absolvido no processo criminal no Supremo, por que a gente não pode aceitar o contrário? Qual é a... É claro que é esquisito. É claro que é estranho, é um pé torto, né? Ok, mas está na lei. Mais importante do que aquele mal-estar, né, que as pessoas achavam que tinha mal-estar e constrangedor. Né? Quer dizer, o que está por trás disso? Que está a possibilidade de que, às vezes, em nome disso aqui, você pode atacar o direito do povo escolher o seu representante. Então, você pode. Eu acho que essa... Sabe, eu acho que sim, temos sim. Nós podemos falar, nós existimos, nós elegemos, mas temos sim. Toda vez que você toca neste poder que é soberano, que não é nem meu, nem teu, nem de ninguém, da nação, é uma questão. E vou te falar uma coisa, eu acho assim, sabe, é uma questão, e agora, todas as vezes assim que se discute, que tem parlamento, que sabe, agora tem uma campanha contra o Renan, eu não tenho nenhuma procuração para defender o Renan, não sou admirador do Renan, mas querem o que mesmo? Querem caçar o Renan? O Renan foi eleito. O povo de Alagoas elegeu o Renan. Aquelas acusações que tem contra ele vão ser examinadas no Supremo. O que é isso? Sabe? Banaliza. Eu temo que se comece a fazer uma coisa assim, não, aquele cara é mais um ladrão, vamos tirar ele de lá. Entendeu? É um ambiente que eu acho complicado. Porque no Brasil, como nós sabemos, subversão e corrupção sempre foram usados seletivamente para atender os adversários, né? Eu lembro, assim, se a gente lê artigos da Tribuna de Imprensa em 64, os soviets corruptos. Não é que você tinha o comunismo no Brasil, você tinha os corruptos comunistas, os comunistas estavam de olho no dinheiro, sabe? Ou seja, porque é essa associação, então é sempre complicado.